Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Beleza? Moçada, agora nós vamos começar o caderno 2 e a gente tem alguns exercícios para a gente resolver de assuntos que, inclusive, a gente já abordou também tanto na nossa revisão quanto no nosso aprofundamento. Então, acho que a gente já dá para a gente fazer esses exercícios de uma maneira tranquila. Não esqueçam, galera, que nessa semana agora a gente vai ter plantão, né? E com esse plantão a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês podem ter durante esse período, esses exercícios todos que a gente fez, falou? Do aprofundamento, de tudo aquilo, tá? Tudo está valendo, desde o primeiro dia de aula, desde a época que a gente estava tendo aula dentro de sala normal. Vocês lembram, galera? É gostoso, né, galera? Faz um tempinho já, né? Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente está junto de novo, beleza? Então vamos pegar esses exercícios agora para a gente fazer, quer ver? Vou pegar isso aqui, preparado especialmente para vocês, e a gente pode começar a falar deles. Tirar aqui isso daqui. Aqui. Pronto. Então, especiação, aulas 9 a 12, macroevolução e surgimento de novas espécies, né? Nosso primeiro, do coração. Então, vamos lá. Se você olhar na sua apostila, nós temos aí essa questãozinha, né? O exercício número 1 da UERJ, que diz o seguinte: as suculentas Cereus jamacaru e Euphora higgins muitas vezes são confundidas entre si por apresentarem características morfológicas semelhantes, como ausência de folhas, cacto não tem folha, né, galera? Aqui não tem folha, mas as folhas foram transformadas em espinhas, né, para diminuir a área de transpiração, não é isso? E a presença de caule fotossintético. Lógico, né? Se não tem folha, alguém tem que fazer fotossíntese. Então, o caule vai fazer fotossíntese, né? Conforme a ilustração. Então, você tem a ilustração. Essa semelhança morfológica é uma consequência do seguinte processo. Aí a gente vem deriva gênica, que vocês ainda vão aprender, seleção artificial. Seleção artificial é quando é o homem que propõe, né? Que é o homem que orienta essa seleção. Por exemplo, quando eu estou selecionando uma galinha porque ela põe mais ovos que o outro, não foi uma seleção natural, né? Fui eu que impus isso, né? Esse limite. E isso é seleção artificial. A irradiação evolutiva ou irradiação adaptativa, que também não é, que é justamente o contrário, né? E a convergência adaptativa. Então, você está vendo aqui. As duas espécies, apesar de terem um antecessor, né, um ancestral diferente, elas são muito parecidas. Por quê? Porque elas ocupam um ambiente igual, né? Um ambiente extremamente parecido, se não for igual, extremamente parecido. Você olhando aqui de cara nas duas, você já supõe, né? Um ambiente seco, extremamente quente, né? E quando você vê isso, né? Indivíduos de ancestralidades diferentes, mas que possuem semelhanças morfológicas, né? Para se adaptar melhor àquele ambiente, que tipo de processo que é esse? Né? Esse processo, galera, nós aprendemos, né? Esse processo a gente chama de convergência adaptativa, né, galera? Então, não esquece. Convergência adaptativa, processo pelo qual indivíduos de ancestralidades diferentes possuem soluções semelhantes para ocupar um habitat igual ou semelhante. Né? Não esqueçam, galera, também, né, que quando a gente falou de convergência adaptativa, né, isso aqui é bastante caracterizado por órgãos análogos. Se eu fosse você, eu escrevi isso aí no seu exercício, tá? Convergência adaptativa, típico de órgãos análogos. Análogos quer dizer que tem origem biológica diferente, mas tem formas e funções
semelhantes, tá bom? Aí a gente deu exemplo, falou de asa de mosquito, asa de ave, asa de pterodátilo, né? São asas, né? São asas só que foram derivadas, né, para poder voar, que o ambiente é igual, para poder voar, tiveram que ter forma e funções semelhantes, apesar de virem de origem biológicas diferentes. Falou? Então, a respostinha do exercício número 1, para nós, vai ser, então, a letra D, de dado. Valeu? Não esquece de colocar a observaçãozinha sobre órgão análogo, tá bom? Para o vídeo aqui, né? Escreve aí bonitinho na sua postilinha, porque isso é muito importante. Beleza? Exercício 2 agora. Então, nós temos aqui. Então, outro aqui também. Ó. Vai falar assim, ó. As adaptações dos diversos organismos são um aspecto central do estudo da biologia, né? Todas as características que adequam um ser vivo a determinada circunstância ambiental são geralmente denominadas adaptações. Tá? Permitem que os seres vivos desenvolvam certa harmonia com o ambiente, ajustando-se assim para poder sobreviver em um determinado local, né, para ocupar um determinado nicho. Aí fala assim, o quadro apresenta 2 fenômenos adaptativos que você deveria identificar, denominar e explicar. Então, eu tenho aqui um tipo de fenômeno de adaptação, isso aqui um outro fenômeno de adaptação. Galera, vamos identificar os dois aqui. O que você está vendo no fenômeno 1? A gente chamou isso aqui de processo evolutivo, né? Processo evolutivo. Então, a evolução ou acontece por 1 ou ela acontece por 2. O que é 1? Ancestral comum, a descendência vai ocupar ambientes diferentes, né? Vai se adequar a ambientes... Desculpa. Ambientes diferentes. Quando você tem isso, galera, o que você tem? Você tem um caso de irradiação adaptativa, né? Você está vendo aqui, ó, um caso de irradiação adaptativa. Ancestralidade comum, mas a descendência ela é diferente porque ela foi se adaptar a viver em ambientes diferentes, tá bom? O que caracteriza a irradiação adaptativa? O que caracteriza a irradiação adaptativa é a presença de órgãos homólogos, quer dizer, órgãos de mesma origem biológica, mas de formas e funções diferentes. Então, lembrando, né, por exemplo, a asa do morcego, a nadadeira da baleia, a pata de um cavalo, o braço humano e por aí vai, todas essas estruturas derivam de uma única origem, de um único ponto do embrião, de uma mesma origem biológica. Mas elas têm formas completamente diferentes, porque elas exercem funções também diferentes. Então, repetindo, irradiação adaptativa se caracteriza pela presença de órgãos homólogos. Tá bom? Vocês devem lembrar também aqui, e podem anotar na sua postilinha também, além de anotar que é órgão homólogo aqui, que essa irradiação adaptativa se caracteriza pela presença de órgão homólogo. Coloque também que a razão desse processo é diminuir a competição. A descendência desse indivíduo vai se modificando para ocupar ambientes diferentes, né? Ambientes diferentes, e por isso eles vão tendo que se adaptar, modificar e se adaptar a esses novos ambientes. Falou? Quando você está olhando aqui embaixo, o 2, né, o segundo processo, você está vendo um sapo, um jacaré e um hipopótamo. Os 3 apresentam a mesma solução para conseguir viver submersos e, mesmo assim, enxergar o que está acontecendo lá fora sem ser facilmente visíveis, né? Meio que escondidos dentro d'água.
que quer dizer isso, galera? Isso aqui é diferente, né? Ao invés de irradiação adaptativa, isso aqui é uma convergência adaptativa, né? Igual ao nosso exercício anterior, nós estamos vendo seres de ancestralidades diferentes adotando soluções semelhantes para ocupar o mesmo ambiente, né? Vou repetir, são seres de ancestralidades diferentes que apresentam a mesma solução para ocupar o mesmo ambiente. E nessa situação aqui, o que nós temos, a caracterização, como eu falei no exercício passado, é o caso de órgãos análogos, de origem biológica diferente, mas que têm a mesma forma e função. Falou? Então, vamos lá, vamos responder o que ele está perguntando agora, que a gente nem sabe o que ele está perguntando. Cadê? Então, vamos lá, na 1. Né? As adaptações... Ele está perguntando o que é 1, o que é 2. Então, vamos ver. O que é 1? Então, nós estamos falando, o 1 é um caso de irradiação adaptativa, se caracteriza por órgão análogo, e isso ocorreu para que acontecesse, diminuísse a competição. Então, a resposta da 1 está aí, e da 2 também já está aí. O quadro 1 apresenta uma situação de irradiação adaptativa, onde indivíduos de ancestralidade comum foram evoluindo para se adequarem aos novos habitats e nichos diferentes, como a gente já falou. E na 2, no caso da convergência adaptativa, nós vimos o quadro 2 apresenta uma situação de convergência adaptativa, onde seres vivos de ancestralidades diferentes apresentam soluções semelhantes para ocuparem o mesmo tipo de habitat. Então, para o vídeo agora, copia bonitinho as duas respostas, né? Não esquece de citar aqui órgão homólogo, aqui órgão análogo. Fechou? Beleza? Posso ir? Então, vamos. Vamos, então, agora para o exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte, da Pamerca, tá bom? A imagem ilustra duas espécies de esquilos, Slovslovskis e Slovslovskis, né? Encontrados em diferentes áreas do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Então, isso aqui é uma foto, né, do Grand Canyon, mostrando que esses esquilos moram nesse paredão do lado de cá e esse daqui mora nesse outro paredão do lado de cá, divididos aqui pelo Rio Colorado, né? O Grand Canyon é dividido pelo Rio Colorado. Quando você vê um e outro, né, você deve imaginar ou lembrar no processo de especiação. Provavelmente, o que aconteceu, né? Esses dois esquilos apresentavam um ancestral comum que sofreu agora olha o rio entrando na jogada, um isolamento geográfico, e com esse isolamento geográfico, a população de cá foi evoluindo de uma maneira diferente da população de cá. Por quê? Porque mutações e recombinações gênicas que aconteceram aqui foram diferentes das mutações e das recombinações gênicas que aconteceram aqui, né? O ambiente é diferente, a seleção é diferente, a pressão evolutiva é diferente, e os seres foram se modificando gradativamente até que se tornassem duas novas espécies. Falou? É isso que está acontecendo aqui no na nossa ilustração. Então, vamos ver o que ele está perguntando. Letra A. Cite o tipo de especiação que possibilitou a formação dessas espécies de esquilos e justifique sua resposta. Galera, se, a gente voltando agora aqui, se foi necessário a separação geográfica, né? Houve aqui uma separação geográfica das duas populações, nós estamos falando de uma especiação alopátrica, a especiação mais comum que tem. A simpátrica é aquela que não vai ter
não vai ter um isolamento geográfico das populações. A especiação simpátrica ela acontece independente do isolamento geográfico. Não é a nossa situação aqui. Aqui houve a separação geográfica e nós temos duas populações, né, de espécies que vieram surgir devido a esse isolamento geográfico. Portanto, a resposta da letra A vai ser alopátrica, tá bom? E justifica a sua resposta, a gente já vai justificar. E na letra B, coloca assim: suponha que as duas atuais populações de esquilos do Grand Canyon tenham surgido de um mesmo ancestral. Tá, o que a gente imagina que aconteceu. E que exista um isolamento reprodutivo pós-zigótico. Isolamento reprodutivo pós-zigótico, nós vimos em sala de aula, é aquele que chega a formar um zigoto, mas o zigoto é inviável, ou o embrião é inviável, ou o nascido é natimorto, ou mesmo que não morra, ele é estéril. Falou? É o tipo de isolamento que a gente caracterizou como pós-zigótico. Entre eles, represente um cladograma com as duas espécies apresentadas. Tá bom, vamos fazer um cladograma aqui, vamos desenhar um cladograma. Vindos de um ancestral comum, igual a gente supõe que aconteceu. O que significa dizer que essas espécies estão em isolamento pós-zigótico? É isso que eu falei para vocês, né, galera? Que eles chegam a cruzar, chegam a formar um zigoto, porém esse zigoto é inviável, ou o embrião é inviável, ou o recém-nascido é natimorto, ou é estéril. Então, vamos ver as nossas respostas. Então, ficaria assim. Na letra A, né, a formação de espécies de esquilos ocorreu em ambientes geograficamente distintos, caracterizando, portanto, a especiação alopátrica e não a simpátrica, como eu citei também, que quando não tem isolamento geográfico. Se tem isolamento geográfico, é alopátrico. Beleza? Bom, e aí depois ele estava pedindo para a gente fazer um cladograma, a gente fez aqui, né? A espécie ancestral se ramificou e deu origem à espécie dos dois esquilinhos aqui em cima, tá bom? E depois ele pergunta, o que quer dizer o isolamento reprodutivo? Aí a gente colocou, quer dizer que, apesar de conseguirem se atrair, cruzar e gerar um zigoto, isso de maneira natural, espontânea, tá? Esse zigoto é inviável, ou o embrião é inviável, ou é natimorto, ou mesmo um descendente estéril. Tá? É isso que é o isolamento reprodutivo pós-zigótico. Não esquece que o isolamento reprodutivo pode ser também pré-zigótico, quando impede a formação do zigoto, que de alguma maneira não existe cruzamento incompatível. Então, quando a gente falou do pré-zigótico, a gente falou, por exemplo, da incompatibilidade anatômica, da incompatibilidade gamética, um não consegue fecundar o outro, da incompatibilidade sazonal, né, quando eles entram em reprodução em períodos diferentes, quando social, de comportamento, quando um não atrai o outro, ou ecológico, por exemplo, quando eles até se atrairiam, né? Só que um vive, igual eu falei para vocês, do leão do tigre, né? Só que um vive na África, o outro vive na Índia. Né? Todos esses que eu acabei de relacionar agora são isolamentos geográficos, isolamentos reprodutivos, perdão, isolamentos reprodutivos pré-zigóticos. Não deixe o zigoto para funcionar, acontecer. Aqui chega a formar um zigoto, então houve um cruzamento. Só que esse zigoto, como nós falamos e dissemos no texto também, o zigoto ele é inviável, ou embrião é inviável, ou o indivíduo é natimorto, ou o descendente é estéril, mesmo que ele não morra. Fechou, galera? Bom, então estamos aí, terceiro exercício, tranquilo, não é isso? Vamos para o próximo. Ah, não, acabou. Então tá, galera. Então, a nossa aulinha de hoje é só esses exercícios assim. E agora, a partir da próxima semana, a gente entra com os dois pés na apostila 2 de boa. Valeu? Galera, repito de novo, não esqueçam do nosso plantão quarta-feira. Valeu? Valeu então, gente. Um grande beijo para vocês.
Muito obrigado. Se cuidem. Eu esqueci aqui. Não esqueçam de manter a vigilância, né, galera? Não tem nada, não passou nada ainda, nós estamos no meio do nosso pico. A nossa cidade, né, as nossas cidades, as cidades de região, estão sofrendo bastante com isso e a gente quer que isso passe logo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Valeu? Moçada, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Beijão, beijão, beijão. Em pé, juiz em cambada. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau.